Olá a todos. Estamos mais uma vez aqui no programa Questão de Justiça. Eu sou Alexandre Presto, estou apresentando temporariamente no lugar do nosso amigo Walter Ciglione. Estamos aqui hoje com o Dr. Walter Gamberini Júnior, né? E também com o nosso querido Dr. Kiyoshi Arada, nosso grande jurista. Prazer em revê-lo, Presto. Faz tempo que você não aparece por aqui. Faz tempo que nós não estamos aqui, né? Então, Dr. Kiyoshi, como nós temos um tempo meio curto hoje, e faz tempo que a gente não se vê, estamos aqui prestigiando também com a presença do nosso amigo, gostaria de conversar com o senhor e que o senhor colocasse como o senhor vê dentro do processo jurídico eleitoral que vivemos hoje no país, toda essa sequência de acontecimentos que estão ocorrendo. Eu vejo com muita tristeza, com muita surpresa também, esses acontecimentos dos últimos dias, em que uma só pessoa tem o poder de criar tantas marasmas assim no campo do direito eleitoral. Não é? É um candidato que está preso em regime fechado por 14 anos e um mês de reclusão, mas que está comandando as decisões políticas no âmbito do PT. Insiste em ser candidato, mesmo depois de cassado o registro pelo Superior Tribunal Eleitoral. Né? Fala-se em recorrer, entre aspas, né, à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, tudo isso causa muita confusão, muita perplexidade, porque se eventualmente eleito, como é que se vai fazer? Vai diplomar e vai governar do interior da prisão? Ou vai provocar, por força da alteração do foro, né, que ele teria foro privilegiado, vai provocar a revisão da sua prisão em segunda instância? Ainda que houvesse essa revisão para liberá-lo da prisão, a pergunta que se faz é o seguinte: qual seria o próximo passo? Não é? Seria tornar nulo todo o processo, inclusive a condenação criminal, ou passaria a competência do Supremo apenas a apreciação de eventual recurso que estivesse tramitando no Superior Tribunal de Justiça. Ainda que anulasse, existe o problema do recebimento da denúncia. Se o Supremo receber a denúncia, ele fica ipso facto afastado da presidência. E dependendo do tempo que o Supremo levar para tomar essa decisão de afastá-lo, nós teremos um mandato tampão ou teremos uma nova eleição presidencial. Você veja que confusão jurídica que este condenado está causando para o nosso país. Dr. Kiyoshi, eu gostaria de perguntar para o senhor que a situação da votação no Tribunal Superior Eleitoral, daquele que nós estávamos discutindo, do voto contrário, porque os votos a favor, é lógico, é porque se prima pela Constituição, aquilo que está previsto legalmente. Isso nós sabemos, que ninguém ia rasgar a Constituição e deixá-la de lado. Agora, o ministro parece que, eu não sei qual o entendimento dele, por se embasar desta forma. Eu gostaria que o senhor comentasse esse voto dele contrário, que foi contra os princípios que regem a Constituição. O voto foi surpreendente. Pelo que eu conheço da cultura, erudição, sabedoria do ministro Edson Fachin, o voto dele só pode ter sido um voto no campo político,
porque ele não pode desconhecer crime comum com crime de uma situação de um preso político a exigir a intervenção de um órgão de direitos humanos da ONU. Segundo, ele conhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só determina a aplicação de normas convencionais após a internação no ordenamento jurídico brasileiro, que não aconteceu até agora. O presidente Lula não baixou o decreto internando aquele protocolo e nem a presidente Dilma fez isso. Então, embora tenha sido aprovado por decreto legislativo do Congresso Nacional, o efeito é só entre Estados-partes, não se aplica no Brasil. E mais ainda, o Supremo Tribunal Federal tem um precedente de que normas convencionais só têm validade no campo de direitos humanos se aprovado em 2 turnos, por 3/5 de votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Ora, esse protocolo sobre direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos, não passou por esse processo legislativo. Então, mais uma razão para afastar a sua aplicação. E, por último, essa resolução daquela comissão da ONU não tem caráter vinculativo, ele tem caráter meramente de recomendação. Se o Brasil quiser seguir, a nossa orientação é essa. Tem esse sentido. Por isso que foi surpreendente a decisão minoritária. Porque ele não é um preso político, né? Não é um preso político. É isso que causou a estranheza pelo fato dele não ser um preso político. E o embasamento do ministro Fachin, que como o doutor Kiyoshi falou, ele tem o conhecimento da jurisprudência interna que sabe que não pode ser desta forma. E isso é muito... traz malefícios para o país, né? Da forma que ele está colocando. Mas o Dr. Kiyoshi, como um bom entendedor, sabe que é impossível deve ficar desta forma, né, Dr. Kiyoshi? Mas, Walter, os advogados estão falando que vão recorrer, né? Sim. Agora, se for pela Constituição, pela lei, é um recurso natimorto. Mas ninguém pode saber o que vai acontecer. Porque ninguém tem mais segurança nesse país. Com esse ativismo judicial da Suprema Corte, que não está mais preso às leis e nem a preceitos constitucionais, que mudam da noite para o dia, conforme as circunstâncias, ninguém dorme sossegado. Não é? O tribunal pode mudar de posição de uma hora para outra em função do destinatário da norma. Não é? Como parece que está havendo um movimento para alterar a decisão plenária de 2016, que fixou por maioria de voto a tese da prisão em segunda instância. Quer dizer, o Supremo está fazendo uma interpretação atualizada do preceito constitucional que presume não culpado até o trânsito em julgado formal da decisão condenatória. Não é? Quando essa norma surgiu, nenhum tribunal levava 20, 30 anos para terminar o processo. Não é? Era bem mais rápido. Não é? Hoje, levando 20, 30 anos para transitar em julgado, com uma parafernália de recursos cabíveis, ninguém vai ser preso. Tudo vai ser alcançado pela prescrição. Entendeu? Então, não se sabe o que é que o Supremo Tribunal Federal poderá decidir na eventualidade de um recurso do ex-presidente Lula nesse sentido. E para o povo leigo, que acaba assistindo isso do outro lado, né, do lado difícil da vida, doutor Kiyoshi, a gente acaba vendo que a justiça está indo e voltando. Quer dizer, reconsiderando aquilo que ela já tinha votado, voltando atrás e criando-se uma verdadeira insegurança jurídica.
né, no país, para o país, e, como a gente havia conversado também, quer dizer, a utilização de recursos em escala industrial, até pela questão da defesa do Lula, né? Pois é, a mudança da jurisprudência consolidada ao longo do tempo, de uma hora para outra, traz tanta insegurança jurídica quanto a alteração casuística da ordem legal pela Casa Legislativa. Não é? No campo, por exemplo, da legislação de fins com fins, está toda hora mudando. Não é? E depois, em cima dessa alteração legislativa, vem o decreto regulamentador, depois vem as portarias, vem as instruções normativas, vem os pareceres normativos, vem os atos interpretativos que não obedecem à hierarquia vertical das leis. Quer dizer, a lei complementar fere a Constituição, a lei ordinária fere a lei complementar, o decreto fere a lei ordinária e as instruções ferem o decreto. Quer dizer, estamos criando um cipoal de legislação, de normas confusas e caóticas que vai se alterando em prazos curtíssimos, né, ao sabor dos acontecimentos, dos interesses do dia. Quer dizer, assim ninguém dorme sossegado. Por isso que eu digo, confusão legislativa, leis casuísticas, que mudam da noite para o dia, é matéria-prima para a corrupção. Quanto mais confusa, mais burocrática a administração tributária, que eu estou falando, maior a corrupção. Aliás, há uma relação direta entre carga tributária elevada, através desses instrumentos truculentos, confusos, nebulosos, e a corrupção. Por isso que um dia escrevi um texto. Um país que mais tributa no mundo para sustentar a maior corrupção do planeta. É fato. Inclusive tem até um ditado que vem de Roma Antiga, né, berço do direito, que o mais corrupto dos estados é aquele que tem o maior número de leis. Hoje em dia, diante da compreensão tácita das leis, a gente não sabe se está fazendo certo ou errado. Principalmente na questão tributária, não é, doutor Quioche? E não é só a lei ordinária. Sabe quantas emendas a Constituição já recebeu? Acho que a última vez que contei era 101, agora não sei. Deve ter subido mais. Com certeza. Só ficou atrás da Constituição mexicana, que recebeu 300 emendas, né? Só que a Constituição mexicana é de 1800 e pouco, né? A nossa é bem recente. E diante desse remendo todo, talvez fosse melhor até fazer uma nova, né? É verdade. É isso. Doutor Quioche, eu gostaria de saber também do senhor, para melhor compreensão dessa situação do ministro Fachin, que nós vimos que o embasamento dele foi muito fraco e parece que influenciado. Se o senhor acha que tem alguma coisa diferente nessa posição dele, que o senhor gostaria de ressaltar? O senhor viu que foi muito incoerente demais. Não, aí é decisão puramente política. Uma decisão política não tem como comentar, né? Então, do ponto de vista jurídico, você poderia comentar, mas ele não deu nenhum argumento jurídico. Ele disse que o tratado tem que ser respeitado. Claro que o tratado tem que ser respeitado, porque se não é para desrespeitar, você não firma o tratado. Né? Então, ele, aparentemente, quando ele diz que o tratado tem que ser respeitado, ele está assumindo uma posição doutrinária daqueles que entendem que o tratado paira acima da legislação ordinária. Não acima do texto constitucional, que isso vale para doutrinadores como Cansado, como Cláudia Trevisan, como Hildebrando Ascioli, são grandes expoentes do direito internacional público. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal jamais aceitaria esse posicionamento
invocando que eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, é guardião da Constituição e tem o poder de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou convenção internacional. Mas o ministro, aparentemente, ele seguiu a orientação doutrinária de que o tratado paira acima da legislação ordinária, por isso que tem que ser respeitado. É interessante, porque aquilo que nós estávamos conversando, do Pacto do São José da Costa Rica, que difere muito, parece que a ONU não entendeu, né, que os problemas nossos são muito maiores do que o que está se colocando, na verdade, né, em xeque. É isso que me causou muita estranheza, ele ir por essa vertente, né? Pelo que eu ouvi dizer, parece que essa votação aí no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da ONU, 2 só que analisaram o processo, né? E o resto, igual se faz aqui no tribunal, né? Um relator decide sozinho, o outro lá que nem ouviu o relatório, ele assina embaixo, né? Então, foi mais ou menos nessa base. Agora, eu duvido que os advogados do presidente Lula tivesse levado ao conhecimento desses 2 membros que analisaram o processo a legislação eleitoral, principalmente mostrando aquele artigo que diz lá que o condenado de segunda instância fica inelegível. Eles não estão sabendo. Não é? É por isso que eu acho gozado, né, a ONU fazer essa intervenção depois, por falta de conhecimento. Depois, aquela comissão não é um órgão jurídico, né? Sim. É um órgão político, né? Um órgão político para ajudar os refugiados políticos, entendeu? Que não é o caso do ex-presidente. Para evitar perseguições meramente de natureza política, preservar os direitos fundamentais do preso político, né? Tratamento humanitário, tudo isso. Agora, não é um órgão jurídico, não é? E depois aquilo não é uma instância jurídica que esteja acima do Supremo Tribunal Federal. Não é? Ele expressou somente uma recomendação, né? É uma recomendação. Por ser justamente um órgão político, né? Recomendação. E, doutor Kiyoshi, diante dessa insegurança jurídica que o país acaba vivendo, com uma produção inesgotável de insegurança, como o senhor vê a questão do processo eleitoral e o processo econômico do país? O processo eleitoral, como eu já disse, está bastante conturbado. Não é? Nós precisamos... Sabe de uma coisa? Eu sempre fui radical do centro. Centrista radical. Eu não gosto de extremistas, nem da esquerda, nem da direita. Nesse ponto, concordo com o presidente Geisel, que dizia, não é, que os radicais, não é, são perniciosos, são pescadores de águas turvas, como ele dizia, né? Ora ele está na extrema direita, ora na extrema esquerda. Então são homens que não têm uma definição, não têm uma boa formação ética, boa formação moral. Mas agora eu fico procurando onde é que está o centro. Você saberia apontar onde está o centro? Não, boa pergunta. Não então você tem que decidir entre o Bolsonaro e um outro. Né? O Raul, que me entrevistou na outra vez, ele disse que é adepto do Bolsonaro. Tudo bem. Talvez ele tenha migrado para a extrema direita, por ter se aborrecido com esse estado de libertinagem, porque o povo confundiu liberdade com libertinagem, né? Cada um faz o que quer, né? Todos os direitos para si e nenhuma obrigação para ele, né? Sim. Só tem direitos. Lá a Constituição fala 54 em direitos e fala 4 vezes em deveres, né? E não fala nem uma vez em dever de pagar tributo, coisa que existe na Constituição americana, que existe na Constituição japonesa, dever de pagar tributo. Por que eles não colocam isso? Exato. Porque aí acaba aquela moleza de incentivos fiscais por encomenda. Você sabe que na gestão do Lula, N medidas provisórias foram elaboradas para favorecer este ou aquela emenda, e a Operação Lava Jato pegou uma parte desses patrocínios. Né? Sim.
Então, se você falar que é dever de todos, então não pode ter isenção, não pode ter redução em função disso, disso, daquilo. Como não existe isso, então, aqueles que estão próximos aos detentores do poder, eles não pagam imposto. Por isso que o imposto sai caro para quem não tem padrinho. Que a grande maioria não tem padrinho. É. Então, o imposto é caro. Toda vez que você deixa de pagar, eu estou pagando a sua parte. Exato. Porque não é porque você deixou de pagar que os problemas a serem resolvidos diminuíram. Os problemas continuam. E aumenta. Continuam para ser resolvido com um recurso que você não vai poder contar mais por conta das isenções, dos incentivos. Então, a solução é pegar mais de quem não foi favorecido. Então, é uma política econômica desastrosa decorrente da política fiscal errônea. Enquanto o ministro da Fazenda está fazendo um projeto de lei para aumentar os tributos, o seu vizinho do lado, ministro do Planejamento, está elaborando um plano de incentivos fiscais disso, daquilo, que somando tudo, sabe quanto dá, Walter? 240 bilhões por ano que você deixa de arrecadar. Esses 240 bilhões que esses apaniguados do poder deixam de arrecadar, tem que ser suportado por o restante da população. Exato. Entendeu? Por isso que sobe e os serviços públicos essenciais não melhoram e o país não está desenvolvendo. Aliás, desenvolvimento econômico acelerado pressupõe aliviamento da pressão tributária. Quanto maior a pressão tributária, menor a possibilidade de expansão da atividade produtiva. Entendeu? E mais ainda, não só diminuir a carga tributária, como também a União tem que passar a privilegiar as despesas de investimento, que é uma despesa destinada, que a doutrina chama de despesa reprodutiva, porque é destinada a aumentar a capacidade produtiva do país. Você veja o que está acontecendo? Cada ano estamos batendo um recorde de produção de grãos. Mas isso está trazendo um resultado altamente positivo? Não. Uma parte da produção se perde no caminho. Caminhões atolados na estrada de lama. E outra parte fica marcando compasso no Porto de Santos. Na época de safra, ninguém consegue descer para as praias. Fila de caminhão, quilométrica. O Porto de Paranaguá, não consegue carregar o navio inteiro, por causa do calado. Carrega 80% e vem até Santos para completar a carga. No entanto, o Brasil tem 16 portos. Né? E por que não coloca, não moderniza esses portos? Né? Sim. E por que não faz um porto moderno para próximo do local de embarque para os países como China, por exemplo? Não é? Aliás, porque não se pensa até em termos de estrutura, né, doutor Kiyoshi? Eu estava visitando as fábricas de automóvel do Japão. Lá, as unidades destinadas à exportação estão próximo de Porto. Para que fazer um lado oposto? Para ficar botando uma cegonheira aí para viajar dias e dias, para chegar até o Porto? Sim. Né? Então, falta logística, falta tudo. Agora, será que é falta de competência? Ou é falta de alguma outra coisa bem pior? Tem esses escusos, né? Dizem que o aeroporto de Guarulhos foi eleito para fazer o aeroporto internacional porque descobriram que era a opção mais cara. Porque lá está nublado, lá quase todo dia do ano, então precisa de equipamentos sofisticados, né, para orientar a aterrissagem, né? Tudo isso. Não fizeram em Campinas porque lá está todo dia com sal de brigadeiro, né?
Muito. Então é assim. Difícil tem mais graça, né? Não. Então Os interesses. tudo está difícil. Agora, quando as instituições não funcionam, instituições públicas eu estou falando, nem as privadas parece que não estão mais funcionando, né? Infelizmente. Pelo menos as empreiteiras foram quebradas por conta da corrupção alimentada pela estrutura governamental, porque a corrupção não acontece por acaso, alguém alimentou, alguém institucionalizou. Exato. 12 anos de PT plasmou a corrupção que se espalhou em todos os níveis, né? Estadual, municipal, federal, Sim, sem dúvida. em todos os ministérios. Então, isso não se acaba de um dia para o outro. Por isso que aquele candidato lá, o senador atuante, como é que chama? O candidato a presidente, É. Álvaro Dias, Álvaro Dias, ele está lançando a tese da refundação refundação da República. da federação. Exato. Porque a federação é a federação apenas de nome. Não há onde que está a independência dos poderes? Exatamente. Os deputados acuados pela Operação Lava Jato, maioria deles estão se acovardando, deixando de exercer suas prerrogativas, e o poder não suporta vácuo. O Legislativo deixou o poder vácuo e o Judiciário se apossou. Agora o Judiciário apossou também do Executivo, Sim. né? Pode destituir um ministro de Estado, pode apear um presidente do Senado, um presidente da Câmara, pode prender o senador em pleno exercício do mandato, entendeu? E com esse Então, enfraquecimento entre os poderes... E com o Legislativo, que é o eco de ressonância da vontade popular, todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Isso significa o quê? Um governo de leis e não de homens. De leis feitas por quem? Por nós, por intermédio das pessoas que votamos. Agora, nós não votamos no ministro do Supremo, nem no ministro ou conselheiro do Tribunal de Contas. Não é? Nós votamos nos vereadores, nos deputados estaduais, federais e senadores. Esses que têm que fazer a lei. E uma lei que foi feita por eles, representando a vontade média da população, o outro poder tem que respeitar. Senão ninguém dorme sossegado. O que adianta dizer que todo o poder emana do povo, se os representantes fazem a lei e quem tem que aplicar em caráter definitivo, aplica de forma diferente. Improvisam leis. Não é? A vontade objetiva da lei não muda nunca, a não ser que seja revogada. Agora, a vontade subjetiva do julgador, por mais bem intencionado que ele seja, por mais erudito, por mais competente que ele seja, é uma vontade subjetiva, que pode mudar de um dia para outro. Quando se muda a composição, por exemplo, muda. Às vezes muda sem mudar a composição. Não é? Eu já vi muitos ministros aí mudando de posição. Não é? Até em relação a essa proposta do senador, candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias, doutor Kiyoshi, em termos da refundação da República, caso ele seja eleito presidente, ele teria que... Como funciona isso? Ele deveria convocar uma Assembleia Constituinte? Quando fala em refundação, evidentemente pressupõe uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas não aquela Assembleia Nacional Constituinte de 85, que desembocou na Constituição de 88. Aquilo foi uma Assembleia Nacional fajuta, uma Assembleia Nacional em que os próprios constituintes, próprios deputados, não é, se transformaram em legislador constituinte. Não é? Então, constituinte tem que ser exclusiva e tem que ter uma cláusula. Quem participar dessa Assembleia Nacional Constituinte fica inelegível por um período eleitoral, por uma sessão eleitoral. Entendeu? Sessão legislativa. Certo. Não, senão, eles vão fazer
a Constituição voltado para o interesse dele. Interesses Entendeu? próprios. Então não pode. Então, enquanto não se fizer isso, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma disso, a reforma daquilo, não vai sair do papel. Toda vez que se fala em reforma tributária, acaba com um mini pacote, ou pacotão, às vezes, de aumento tributário. Reforma previdenciária, para tirar o privilégio de não sei quantos milhões de servidores. Não é? Se você tem... Quantos deputados você tem na... 513. Não, 503. Quantos deputados do funcionalismo tem? Tem 1/3, praticamente, de deputados que são oriundos do funcionalismo. Tem outro tanto do MP, tem outro tanto da igreja, sim, mas não sei o que. Aquilo está virando uma casa com várias corporações lá dentro. E cada corporação defendendo sua prerrogativa. Não é? Desenvolvendo a política do mimimi. Então, assim não dá. Então, nessa eleição, eu estou mais preocupado com a composição do Parlamento Nacional. Não é? Porque, se for para votar nessas mesmas pessoas que lá estão, qualquer um que seja eleito presidente não vai mudar. Ele vai continuar sendo prisioneiro dos 28 partidos que estão no poder, entendeu? É dar cá e toma lá. Nessa política que o Sarney inaugurou, ninguém consegue romper. As coisas ruins pegam. As coisas boas, quando não são sepultadas, são encobertas. Não é? Coisa ruim pega, assim como o ativismo pegou na Corte de Contas. Não é? Agora, virtudes não pegam. Parece que todo mundo, quando descobre alguém com virtude, faz questão de cobrir ou enterrar e cimentar, entendeu? É incrível, né? Então, se você não renovar esses deputados, botar deputados que não tenham rabo preso com a Operação Lava Jato, que possa decidir soberanamente e que possa, eventualmente, dar um troco para outros poderes que estão se intrometendo. Exato. Falei, pode dizer, se você fica na sua, que eu fico na minha. Não é? Pode, eventualmente, pegar a PEC da bengala e dar na cabeça dos ministros. Não é? Não é? E como o senhor vê, doutor Kiyoshi, uma possível, como eles alguns candidatos estão pregando, a diminuição de partidos. O senhor acha válido isso? O senhor acha que é assim, é por esse o caminho? Começa por aí ou o senhor acha que... criação de partidos que você fala? Está havendo uma proliferação muito grande de partidos, não precisa chegar ao radicalismo dos militares, né, 2 partidos, né, Arena e PMDB. Também não precisa ser assim. Uma forma de fazer uma redução drástica do partido seria implantar o voto distrital, né? Então, se implantasse para essa eleição, já teríamos quanto que teria? Teríamos 333 deputados, por aí. 330 deputados. São 330 distritos. Não é? Pode criar um sistema distrital ou sistema distrital misto. O certo é que não pode ficar nesse sistema de presidencialismo de coalizão. Coalizão, exato. Não pode. O líder de si próprio, um partido que só tem um deputado, ele é líder de si próprio. Sim. O voto dele, de liderança, vale tanto quanto o voto do líder do PSDB ou do PMDB. É isso. Entendeu? Então, ele tem que repartir também com esses líderes. Sim. Então, assim não dá para governar. O Michel Temer, pela primeira vez, teve a coragem de propor a unificação da previdência pública e privada. O que está dando prejuízo não é a previdência privada.
Porque lá está escrito com toda a letra, cada benefício tem que corresponder a uma fonte que assegura o pagamento daquele benefício. Isso. É o sistema atuarial. Então não há como dar prejuízo. Se fosse para dar prejuízo, não existiria umas empresas ou umas instituições de previdência privada. Né? Porque até existe porque dá lucro. Né? Agora, o que dá prejuízo é o sistema de previdência pública, em que o servidor aposenta com o valor do último lerite. Antes de aposentar, ele incorpora uma série de penduricalhos, né? Entendeu? Dobra o valor e a União tem que pagar aquilo lá. Deputado, então, basta 2 legislaturas, 8 anos, né? Então, isso que está acabando. Agora, o Temer tentou unificar isso daí, dizendo que servidor público e o trabalhador tem um teto máximo previsto na Constituição Federal, que hoje está dando 5.700 e pouco, o máximo. Né? Então, traria uma economia muito grande, mas isso não passa. Não passa. Ele tentou fazer passar, abrindo as torneiras 2 vezes, né? Por conta da liberação das emendas parlamentares, mas ele viu que não estava conseguindo despertar boa vontade. Só estava conseguindo prolongar no tempo, né, esse processo de tomada de mais recursos. Então ele resolveu botar um termo final, decretando aquela intervenção confusa lá no Rio de Janeiro. Né? Porque no regime de intervenção você não pode mais votar nenhuma PEC, né? Que, aliás, tem provado que não tem dado muito certo, né? É. Mas até em virtude dessa reforma política que nós tivemos, né, desse maquiamento, a gente tem notado, doutor Kiyoshi, que neste último pleito que nós estamos vivendo agora, uma certa concentração de poder naqueles que são os caciques dos partidos. Né? E se o senhor, que é uma pessoa, que é um mestre no assunto jurídico nacional, tem dificuldade de determinar o centro na questão política e até direcionar o voto nessa questão do que representa o centro, o equilíbrio, que esperança nós temos diante da população de renovar as casas legislativas e o Executivo Nacional? É muito difícil. No Executivo, o único que tem experiência administrativa comprovada é o Alckmin, né? Alckmin, que não está muito bem colocado nas pesquisas. Né? O outro tem uma experiência relativa, é o Álvaro Dias, mas ele é um candidato muito mais regional. Né? Não tem aquela projeção nacional que o Alckmin começou a ter de uns anos para cá. Né? Mas, se ele for eleito, ele vai se tornar prisioneiro desse pessoal e vai começar a desenterrar coisas, surgir, é bem provável que surja uma delação premiada, entendeu? Para tentar, se bem que aquele antigo procurador-geral, como é que chamava o nome? Geral da Justiça. Janot, Rodrigo Janot. Janot, de triste memória, né? A passagem dele, não está mais lá. Mas é bem provável que um MP resolva meter uma denúncia em cima do que está na relação premiada, na delação premiada. Né? Porque hoje em dia não se segue mais a lei, né? Então a palavra inventada ou não de um criminoso que está preso, né, pode implicar a prisão preventiva de alguém que foi apontado por ele, né? Apontado por um bandido. Né? Então, se isso acontecer, vai complicar o governo do Geraldo Alckmin, entendeu? Vai ter que ficar concentrando o seu tempo, que deveria dedicar-se exclusivamente à questão administrativa do Brasil, tem que se dedicar seu tempo para a defesa, né? Defesa do seu mandato. Sim. Como Michel Temer ficou meses e meses sem poder trabalhar. Né? Ficou por conta da
da barragem da denúncia, né? Em 2 oportunidades. Então, se há pessoas que prestaram malefício, prejudicaram a economia, prejudicaram a sociedade, o Janot, sem dúvida alguma, é um deles. É um deles. Atrasou as reformas, atrasou. Parece que havia um movimento orquestrado, né? É proibido crescer. O Brasil não pode crescer. Dá sinais de crescimento, alguém chegava lá, dava uma puxada de tapete. Exato. Quando não era o MP, era um próprio ministro do Executivo, ora o Supremo. Quer dizer, sempre tinha alguém de plantão para não deixar a coisa normalizar. Exatamente. Parece que é na confusão, é no caos que você colhe os frutos, né? É tipo de gente que pensa assim. Sim. Quanto pior, melhor, né? Então você tem que tomar muito cuidado na renovação do Parlamento Nacional. Tem que botar deputados independentes que não tenha nenhum rabo preso, que não tenha contas a prestar com a justiça, nem com quem quer que seja, para exercer em sua plenitude a prerrogativa, a missão de bem representar a vontade daqueles que o elegeram. Isso não está acontecendo. Exato. Entendeu? O sujeito é eleito, e distribui um par de sapato aqui, um tamanco lá, é eleito, no dia seguinte não está nem aí. Não está nem aí. Só está pensando em si próprio, nos seus familiares e naqueles que o rodeiam. Então, fiscalizar. Estava falando em Tribunal de Contas. Ora, TCU fez o relatório prévio, exame prévio das contas do Itamar, do Fernando Henrique, antes do Fernando Collor, do Lula e de Dilma. Ficou parado lá nos escaninhos do Congresso Nacional. Entendeu? Quando o prazo de decisão deveria ser em 1 mês, 2 meses. Aprovaram a toque de caixa. E ainda, por meio de um órgão fracionário, isto é, por meio da Câmara dos Deputados, quando a Constituição diz que é em sessão conjunta do Senado e do... Num só momento, aprovaram as contas de 5 presidentes. Isso é compatível com seriedade? Impossível. Para que nós estamos remunerando a preço de ouro os ministros do Tribunal de Contas da União para fazer um relatório para ficar jogado na gaveta? Depois, por uma questão de formalidade, ele fala, não, aqui está a conta tal, quem é contra? Ninguém contra. Então está tudo aprovado. Quer dizer, chegamos a esse ponto. Entendeu? Realmente, a gente conversando assim, né? Então, a execução orçamentária aqui no Brasil, cada um executa do jeito que quer. Entendeu? Só quando o país torna-se ingovernável, como no caso da Dilma, aí saca-se do bolso do colete um dispositivo da lei orçamentária que foi descumprida e decreta seu impeachment. Entendeu? Mas o descumprimento da lei orçamentária está acontecendo a cada minuto, a cada segundo, em todos os governos. Em todas as então, instâncias, se você for aplicar a lei do impeachment, não dá tempo para esquentar a cadeira. Todos os presidentes estariam impedidos. E aí a gente chega num ponto de inviabilidade, né? Porque falta planejamento, o tripé econômico universal, produção de riqueza, geração de empregos e pagamento de tributos, como o senhor mesmo falou, que a gente não tem uma lei que obriga isso aqui no Brasil, mas a gente não tem um planejamento macro para desenvolver esse tripé econômico no país, né? O planejamento até pode ter, mas que não sai do papel, né? Não sai do papel. Não sai do papel. Já visto nas safras, né? Nas super safras então, que nós temos. Os planejamentos na área
financeira, plano plurianual de investimento, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, são 3 leis, é bonito para se ver. Né? Quem lê aquele negócio lá, fala, pô, um país organizado, hein, tudo tem que ser planejado, né? Não pode ir fazendo obras à torta e direita, precisa ter previsão no plano plurianual de investimento, para que o sucessor não venha interromper a obra que o antecessor começou, entendeu? Aliás, a filosofia do plano plurianual de investimento é exatamente para não acontecer isso. Né? Mas, na prática, não existe nada disso. Então, a lei de diretriz orçamentária, ele fixa metas do superávit primário e do superávit nominal. Né? Fixa meta. Meta quer dizer, provavelmente o que vai acontecer no futuro. E como ninguém cumpre a lei de responsabilidade fiscal, o sujeito está executando o orçamento às avessas. O tribunal não está nem aí. Então tem um relatório bimestral de execução orçamentária, balancete mensal de receita e despesa, relatório quadrimestral de execução orçamentária, que custa dinheiro para fazer aquilo lá, fica jogado na gaveta de quem tem que examinar. Então ninguém examina. Quando estiver chegando o final do ano, vê que está tudo furado, o que eles fazem? Muda a lei de diretriz orçamentária, muda a meta. Aí muda a meta, de acordo com o buraco que está aberto lá, e aí ele fala, tá vendo? Atingimos a meta. Não é meta. Não. Isso daí não é coisa de país sério. Não. Eu até essa dificuldade. Aliás, falando nisso, cara, Wagner, você está lembrado aquela frase célebre da Dilma, quando o pessoal começou a reclamar? Alguns entendidos de direito financeiro, dentre eles professor da USP de direito financeiro, José Maurício Conte, e disse que esse negócio de alterar a meta no final do exercício é acabar com a lei de diretrizes, né? Isso não era a meta. A Dilma pegou e soltou aquela célebre frase, né? Não vamos mais fixar meta doravante. Quando alcançarmos, iremos dobrá-la. É como aquela frase de estocar o vento, essas coisas. Estocar o vento. Umas coisas, as pérolas de uma, né? Mas essa dificuldade do país ter leis sérias para esse tipo de coisa, eu estava vendo um artigo que o senhor publicou da desmontagem gradual da tributação. Já é uma dificuldade para o contribuinte entender como a forma que o tributo vem. E eles estão fazendo a torta de qualquer forma e com dificuldade. Né? Isso daí eu diria que não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica, mas só que os ministros perderam o hábito. Todos eles são cultos, inteligentes e competentes, mas nesse caso eles perderam o hábito de dar tratamento jurídico a uma questão jurídica. Estão analisando sob o prisma econômico, um prisma da justiça, prisma filosófico, prisma da conveniência, prisma da oportunidade, prisma da moralidade, que são valores que devemos preservar. Mas na hora de aplicar a lei, tem que aplicar a lei que está lá. Ele não pode mudar. Então, o que os ministros fizeram? Desenvolveram um raciocínio que não tem nada de jurídico. Juridicamente, o comerciante da esquina sabe que tributo indireto compõe o preço da mercadoria, assim como mão de obra. Até a margem de lucro do comerciante compõe o preço da mercadoria. Porque se você comprar e vender por mesmo preço, você está falido. Então, margem de lucro também compõe o preço. E o que é faturado? É o preço que é faturado. Preço bruto. Ninguém fatura uma mercadoria pelo preço líquido. Não é? Então, o preço é faturado. E o fato gerador da COFINS é o faturamento. Vale dizer, a base de cálculo da COFINS é o preço.
no qual está embutido todos, não é só o ICMS, todos os tributos indiretos. Mas ele disse, ICMS é um imposto. Imposto não é mercadoria. Se não é mercadoria, não se presta faturamento. E se não presta a faturamento, não pode compor a base de cálculo, porque COFINS tem por fato gerador o faturamento. O raciocínio não é jurídico, o raciocínio é econômico. Por isso que eu disse, isso vai criar se não reverter, vai criar o quê? Vai criar uma espécie de, como é que se chama? Repetição em cadeia. Sim. Né? Efeito dominó. Uma replicagem. Não deu outro. Aí começaram a excluir o ISS da base de COFINS. O Tribunal de Justiça mandou excluir todos os tributos federais da base de cálculo do ISS. Excluir o ISS da base de cálculo do ISS. E agora, eu disse brincando, por coerência, o Supremo tem que excluir a contribuição social da sua própria base de cálculo. Se o ICMS não pode figurar na base de cálculo COFINS, com muito maior razão, o valor da própria COFINS não pode figurar, porque aí seria tributar algo que está sendo tributado. Não é? Agora, quando o advogado de Curitiba entrou com ação para excluir a contribuição social sobre lucro líquido na base de cálculo do imposto de renda, se bem que a petição está mal colocada, ele queria excluir porque aquilo seria um insumo, né? Seria uma despesa operacional. Claro que não é. Tanto não é que a contribuição é resultado da renda. Não é a contribuição que fez produzir a renda. Então não é insumo. Então, ministro Joaquim Barbosa, que é muito inteligente, rolou em cima da tese lá e demonstrou por A mais B que a tese está furada e julgou improcedente. O ministro Marco Aurélio, que sempre mantém a sua coerência, ele falou, eu não concordo. Porque como é que algo que a lei diz que eu devo escriturar como despesa, pagamento que eu estou falando, pode ser ao mesmo tempo receita para compor a base de cálculo. Não é? Ele parou por aí e não explicou. Não é? Mas eu expliquei no artigo que essa lei usou de uma ficção jurídica no campo do direito tributário, não cabe. Ficção jurídica é o contrário da presunção. Presunção é algo que provavelmente vai acontecer no futuro. Ficção jurídica é uma afirmação categórica de uma inverdade. Né? Ele fala que para este efeito, o preto fica sendo branco. Ponto. É indiscutível. Mas, tanto quanto indiscutível, é uma falsidade. Então, a lei do imposto de renda usou dessa ficção jurídica para dizer que aquela despesa que você fez para efeito do imposto de renda é considerado uma receita. Como é que, meu Deus do céu, uma despesa pode compor a base de cálculo de um imposto que tem como fato gerador o acréscimo patrimonial? O que é que o pagamento da contribuição social estaria acrescendo o meu patrimônio? Pelo contrário, está diminuindo o meu patrimônio. Entendeu? Então, utilização de argumento não jurídico para excluir a base de cálculo do ICMS da COFINS conduziu a essa situação confusa. Agora, eles não sabem mais como sair. Entendeu? Então, gradualmente, excluir isso, excluir aquilo, excluir aquilo, está acabando com a tributação por dentro, que é abrigado no sistema tributário nacional. Com relação ao ICMS, é preceito constitucional. Está lá dito que o ICMS, devido na importação de bens, o seu valor integra a base de cálculo do imposto. Entendeu? Então, a desmontagem pode ser feita em relação a COFINS, em relação a IOF, em relação ao ISS, em relação a PIS, em relação a
contribuição sobre a receita previdenciária, mas não pode fazer em relação ao ICMS, que é preceito constitucional. Entendeu? Agora, por que está assim? Porque é um critério nebuloso que vai contra a expressa disposição do parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição Federal, que a legislação é o princípio da transparência. Assegurará aos consumidores o conhecimento do montante do imposto que incide sobre preço de mercadorias e serviços. Você sabe? Você não sabe. Não. Você compra um negócio aí... Não, né? Nós ainda você menos... compra um negócio aí, dá tanto de preço. Agora, quanto tem de IPI, quanto tem de imposto de renda, quanto tem de ICMS, quanto tem de ISS, você não sabe. Não. Né? De Não gasolina, todo mundo sabe, porque foi veiculado em rede nacional que 54% do preço da gasolina é tributo. Tributo. Aqui nesse programa foi trazido um exemplo de um empresário, dono do posto lá de Ipiranga, que resolveu vender a gasolina descontando todos os tributos incidentes. Deu quanto? R$ 1,87, quando no mercado negro estavam cobrando 10, 12, 13. E hoje estabilizou em torno de 4,20 por aí, né? Por aí. 4,10, 4,20. Porque essa falta mas se você de conhecimento... tirar todos os tributos, dá 54% de tributo. Então, mas para nós que somos agora, do direito, no a gente Japão, nos Estados visualizar, Unidos, mas é difícil. Você sabe. Por isso que lá ninguém sonega. Lá nos Estados Unidos, se você sonegar, você vai preso. Esse é o ponto. Porque dá apropriação indébita. Por quê? A tributação é por fora. Essa mercadoria custa 50. O imposto é 10%. Então, 50 é seu e 5 é do fisco. É separado. Então, se o 5 não for recolhido no prazo legal, a apropriação é indébita. Aqui não tem. Falando nisso, o superior, para minha surpresa, por maioria de voto, decidiu manter preso um empresário que não recolheu o ICMS da substituição tributária. Entendeu? Também fez um argumento extrajurídico. O ministro relator, condutor do voto, dizia: uma coisa é o ICMS gerado por venda própria. Isso, se ele não pagar, não tem prisão, porque ele simplesmente está devendo. Agora, o ICMS que ele deveria pagar por antecipação no lugar do substituído, se ele não recolher, ele tem que ser preso, porque aquele imposto ele tirou do outro. Ele fez um raciocínio econômico. E, juridicamente, a Ford ou a GM, que vende o carro aí para as concessionárias, tanto o ICMS devido na operação de venda que ele está fazendo, como o ICMS que ele tem que arrecadar antecipadamente pelo valor presumido e que seria devido pelo comprador quando ele fosse revender ao consumidor final, essa obrigação é dele, do estabelecimento substituinte. O comprador não tem nada a ver com isso. O comprador tem a ver com isso quando ele for revender, quando acontece o fato gerador. O fato gerador não está acontecendo em relação ao comprador. Está acontecendo em relação ao vendedor, de uma forma efetiva em relação à venda dele, e de uma forma presumida em relação à futura operação. Mas a obrigação de recolher não é do comprador, é dele. Então não cabe essa distinção. Não cabe essa distinção. Por isso que todas as normas doidas, malucas, a respeito de como apurar o valor da base de cálculo provisório, está voltada inteiramente para o estabelecimento substituinte. O estabelecimento substituído nem precisa ler essas normas, porque não é com ele. Certo.
Ele tem que ler as normas quando ele for vender, quando pratica o vai. Mas por falta da confusão, ele fez a separação de duas obrigações indissociáveis. Ele chama aquilo de contribuinte de direito, porque o ônus financeiro seria do outro. Quando se fala em restituição, não quer dizer que aquele imposto que o outro pagou era dele. Certo. Fala em restituição porque o outro ficou obrigado a recolher antecipadamente por um valor maior e, portanto, na escrita fiscal do comprador, ficou um débito tamanho de um bonde. Entendeu? E quando ele for revender, revendeu por um preço menor, ele vai deduzir um crédito menor. Então, é isso que o Supremo, depois de 13 anos, acabou entrando na minha doutrina, dizendo, tem razão. Perfeito. Aqui o fato gerador é presumido, não é fictício. Fictício não tem discussão. É presumido, comporta prova em sentido contrário. Isso que aconteceu. Mas o superior fez essa confusão porque não está usando um raciocínio jurídico. Jurídico. E sim político-econômico. Bem, gente, diante de uma aula do nosso mestre, nosso querido professor, Dr. Kiyoshi Harada, eu acho que a gente engatou uma cesta aqui para o próximo programa ter mais explicações. E diante da sabedoria do nosso professor aqui, fica fácil da gente saber por que o Brasil tem perdido muitos investimentos. Dr. Kiyoshi, gostaria de agradecer imensamente e convidá-lo para um próximo programa aqui, porque faltou tempo para discutir mais assuntos. Eu que agradeço, Presto. Até a próxima, então. Obrigado, viu, Presto? Obrigado, Dr. Kiyoshi, que deu uma aula para a gente aí de política pública, dos investimentos na parte tributária, que a gente precisa entender, porque agora é época de eleição e a gente precisa estar de olho nos nossos deputados. Tá, obrigado, Presto. Um abraço. Aguardamos o senhor na próxima semana. Tá bom, obrigado. Obrigado.